transbordar de amor. Jesus é um Deus de amor, minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz, é a minha paz, e por isso canto, por isso eu canto, aleluia, 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 amém, por isso eu canto, aleluia, 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 amém, meu coração transborda de amor, porque Jesus é um Deus de amor, é um Deus de amor, minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz, é a minha paz, e por isso eu canto, aleluia, 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 aquele que venceu, por isso eu canto, aleluia, 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 aquele que nos amou, por isso eu canto, aleluia, 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 no irrega toda maldição, por isso eu canto, aleluia, 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 amém, aleluia, louvado seja o teu santo nome, obrigado Senhor pela nossa salvação, obrigado pelo teu amor, tu nos amaste primeiro Senhor, estamos aqui para dar-te Senhor este amor, ajuda-nos Senhor a amar-te em espírito e verdade, como tu nos amaste em espírito e verdade e foste até o fim, não desististe de nós Senhor, ajuda-nos Senhor a não desistir de ti Senhor, porque nós desistimos de ti Senhor, ajuda-nos Senhor, segura a nossa mão, tu disseste todos aqueles que quiserem vir após mim, segura no seu arado e venha após mim, Senhor, ajuda-nos a não largar o arado, ajuda-nos Senhor a não desistir do arado, mesmo que ele quebre na caminhada Senhor, ajuda-nos a consertá-lo, mas mesmo que nós caiamos Senhor, ajuda-nos a levantar, mesmo que o vento nos abane, ajuda-nos a ficar firme, para que nós continuemos sempre Senhor, levando Senhor o nosso arado até por uma coroa trocar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, um bem-aja, amados, sejam bem-vindos, podemos sentar aqui. Sejam bem-vindos, amada apóstola Ana. Venho cá ministrar esta palavra. Nós já estamos aqui há algum tempo em oração. Era suposto eu entrar às 11 horas, não é como é costume. Eu costumo entrar às 11 horas, mas nós tivemos a orar e a libertar. Eu queria envolver-os, mas às vezes eu prefiro a oração, amados, é para ser feita de portas fechadas. O Senhor assim me disse, oração faz de portas fechadas, mas é necessário às vezes que os irmãos também que estão ali precisam de oração, precisam de libertação. Por isso é que Deus diz que devemos nos congregar, não é? Porque na congregação nós podemos fazer orações personalizadas para e cada um que tem um problema, nós podemos orar em concordância e há mais libertação, ao poder de Deus, ao fluir, e o Espírito Santo trabalha e opera mais. Tu estás atrás de mim, querida? Vem sentar deste lado então. Ou você quer sentar aqui deste lado então? Senta aqui deste lado. Sim. Então é por isso a importância, o poder de congregar, amados, é algo muito grande, é um mandamento do Senhor, porque o Senhor nos chama com um propósito, e quando Ele nos chama, Ele primeiramente tem que nos libertar. Ele quando nos chama é porque nos perdoou, e a seguir Ele tem que nos libertar. Então o libertar tem vários processos, e cada um de nós tem um tipo de pecado. Há pecado que é necessário jejum e oração para ser liberto, não é? E como vimos lá, até os discípulos não conseguiam curar o filho, o paralítico de um dos membros da comunidade, e o pai veio ter com Jesus Cristo e disse: mestre, o meu filho está paralítico e está enfermo, e os seus discípulos não puderam curá-lo. E então Jesus disse: tragam ali, até quando vos
sofrereis. Jesus ficou aborrecido com os seus discípulos, porque já estava com eles, os discípulos já estavam com ele há muito tempo, já era suposto já terem ganho essa fé para vencer o mundo e para curar e libertar cativos da prisão. Então, muitos paralíticos não estão paralisados, amados. Eles não são paralíticos ou não são deficientes. Não é? Há paralíticos que são deficientes e há paralíticos que estão paralisados apenas. E quando são deficientes é uma coisa. Então nasceram assim. E há essa deficiência que é para a glória de Deus, e há outras que vêm mesmo para ficar. Quando é para a glória de Deus, no tempo certo, Deus cura. E quando não é, então é uma doença congênita permanente. Mas quando é paralisia, então é um espírito satânico, é o espírito de enfermidade. Então Deus cura. Então os discípulos já tinham que ter tido essa fé para libertarem aquele cativo da prisão. E então quando Jesus curou o jovem, então os discípulos disseram: ai, mestre, por que nós não podemos curá-lo? E Jesus disse: há certa casta de demônio que é necessário jejum e oração. E, amados, eu parto de princípio que todos os líderes que estão que ministram estão em jejum. Amados, se não estivermos em jejum, o espírito não flui. Nós temos que estar em jejum. Há momentos que há pessoas que precisam tomar um comprimido ali, coisa assim, e para poder resistir, estar ali a pregar, é diferente. Isso são circunstâncias, são imprevistos. Mas de uma forma geral, amados, temos que estar de jejum. Isso para mim provou que os discípulos não estavam em jejum. Eles tinham comido. Então por isso é que eles não conseguiam curar, o Espírito Santo não fluiu, eles estavam pesados e não tinham aquela fé para fluir no poder sobrenatural de Deus. Então, amados, nós podemos estar sozinhos em casa, mas quando nós congregamos, a unção é diferente. Nós podemos estar cansados, amados, mas no meio do louvor do seu povo, Deus ministra. Porque Deus passeia no meio do louvor do seu povo, Deus restaura no meio do louvor do seu povo, Deus cura no meio do louvor do seu povo, Deus ensina, Deus corrige, Deus liberta, Deus ilumina, Deus ensina, Deus instrui, Deus guia, ilumina. Amados, Deus faz maravilhas no meio do louvor do seu povo. Só no louvor, amados, você sai curado, você sai liberto, você sai ungido, você sai abençoado. Você só no louvor. Aqueles que louvam, adoram a Deus em espírito e em verdade, tocam nas vestes do Senhor, tal como aquela mulher do fluxo do sangue tocou nas vestes de Jesus. Quanta multidão estava à volta de Jesus Cristo? Uma multidão. Todos queriam receber o milagre, mas nenhum que estava perto dele, nenhum daqueles até que estava a tocar-lhe, conseguiu receber o milagre. Mas aquela mulher do fluxo de sangue, ela, como fluiu em espírito e em verdade, e com uma fé que determinava: se somente eu tocar nas suas vestes, eu serei curado. Se tão somente eu tocar. Então, amado, quando você vem buscar a Deus, você tem que vir preparado. Vem em jejum. Vem em jejum para você fluir no sobrenatural de Deus. Isto potencializa a tua fé. Se você não estiver a dar atenção ao corpo, você se negar a carne, se você matar a carne, você vai fluir no Espírito. Porque se nós não matarmos a carne, nós não entramos no Espírito. E se nós não entramos no Espírito, nós não recebemos nada do Espírito, porque Deus é Espírito. E importa que todos aqueles que o adorem, adorem a Deus em Espírito e verdade. João 4:23. Amém, amados? Então, prepare-se para você receber uma revelação muito poderosa esta manhã que o Senhor me deu. Eram por volta das 7h35. Sejam bem-vindos aqui todos, amados. Enquanto você estiver a ver, se você estiver a ser liberto, convide aqueles que você sabe precisa de libertação. Todos nós precisamos, amados, porque o inimigo não para, o mundo do espírito não para. Nós paramos, nós cansamos, nós dormimos, nós tosquenejamos, mas o mundo do espírito não para. Mas aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, o nosso Deus também, ele não dorme, ele não tosqueneja, ele trabalha a nosso favor, ele peleja contra todos aqueles que pelejam contra nós, ele pleiteia contra todos aqueles que pelejam contra nós. E então por isso é que nosso coração tem que estar sempre ligado no trono da graça, como Jó esteve. O inimigo peleja
Jó descascou, depenou Jó, mas a sua alma esteve intacta, o seu coração esteve intacto. Por quê? Porque esteve conectado com Deus. Jó não desconectou. Jó não desconectou toda aquela miséria, toda aquela afronta, toda a pobreza, toda a perda do Jó, e ainda mais aquela enfermidade medonha que assolou todo o tempo. Ele não fez nada, ele não crucificou a Deus, ele não amaldiçoou a Deus, ele não amaldiçoou ninguém, ele simplesmente disse: se foi Deus, a vontade de Deus, eu vim ao mundo nu, eu vou nu, seja feita a vontade de Deus. Ele manteve e adorador. Por quê? Porque ele conhece o poder soberano de Deus. É muito importante que você assim o faça e prepare para receber a tua cura. A nossa cura, amados, não depende sempre de nós virmos, está ali um homem de Deus ou uma mulher de Deus, que ela se impõe as mãos, cura. A tua cura depende do teu coração, a determinação da tua fé. Se você, daquilo que você quer com Deus, qual é o teu alvo em Deus, o que é que você quer de Deus. Depende se você quer entrar em aliança com Deus, ou depende se você só quer pão e peixe. Amados, nós quando desejamos aliança com Deus, nós temos a plenitude da glória de Deus, mas quando nós desejamos pão e peixe, nós só recebemos a misericórdia de Deus. Há diferença daquele que serve e daquele que não serve a Deus. Há diferença, amados. Estão a entender, amados? É muito importante. Daquele que deseja, quando nós queremos entrar em aliança com Deus, nós queremos um contrato. Então um contrato pode ser termo certo, que é o contrato curto, um contrato pode ser permanente, mas com Deus, quando nós entramos num contrato, é permanente. Por quê? Porque nós queremos aqui salvação e vida eterna. Então, se nós queremos a salvação e vida eterna, então é um contrato permanente. Estamos ligados com Ele, vai haver aflição, vai haver perseguição, vai haver tribulação, vai haver enfermidade, vai haver injustiça, mas nós sabemos que nós estamos no jugo de Deus. Nós sabemos que nós temos a promessa dele e o justo vive pela fé, o justo vive pela promessa. E quando nós nos firmamos nele, então as promessas se cumprem. Aí é que o inimigo perdeu mesmo. Agora é que ai daquele que tiraram do caminho de Deus, porque nós não vamos pelejar muito mais. É Deus quem peleja a nosso favor e põe para fora da ação todos aqueles que tentam nos tirar do caminho de Deus. Há poder nisso, amado. Há poder entrar no jugo de Deus, querer ter aliança com Deus e querer o pão e peixe. Pão e peixe é você vem quando você pode, você vem quando você quer, você vem quando deu ou quando apeteceu. Então, e você diz, eu sou crente, eu acredito em Deus. Não, eu sirvo Deus. É isso, tá vendo? Então, este aqui, você só tem a misericórdia de Deus e se não arrepender, é o inferno certo. Mas se você entrar em aliança, Deus disse, eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu estarei convosco até a consumação do século. Somente esforça-te em bom ânimo. Não desanimes, não te desampares. Somente não se aparte da tua boca o livro da minha lei. Medite nela dia e noite para que tu possas fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirá. E aquele que anda na porta estreita, aquele que prudentemente se conduz, aquele que teme a Deus, aquele que busca a Deus, aquele que tem compromisso com Deus, ele honra a Deus em tudo que ele faz, ele honra a Deus em tudo que ele fala, ele honra a Deus o máximo que ele conseguir, não só na sua capacidade, mas naquilo que Deus o leva, é na capacidade de Deus, é na força de Deus, é na força do Espírito Santo o levar. Então ele vai atingir aquele potencial, ele vai chegar àquele nível de intimidade com Deus. Amados, isto é a glória de Deus, isso que chama-se a plenitude de Deus. E todos nós que se amamos a Deus, devemos buscar a plenitude de Deus, e só alcançamos a plenitude de Deus aquele que o adora, aquele que o serve, aquele que o busca em espírito e em verdade. Fora disso, é só a misericórdia do Senhor que nos ajuda e nos vale. Amém? Porque Deus diz que eu tenho misericórdia de quem eu quiser. Lá no final, amado, muitos que dizem, eu amo a Deus, eu não vou à igreja, mas não quer dizer que eu não amo a Deus, eu sirvo a Deus, eu oro a Deus, o que, amados, é a misericórdia do Senhor. E lá em Romanos capítulo
verso 9, está escrito: Deus tem misericórdia de quem Ele quiser. Se aconteceu que Ele não quiser ter misericórdia de você lá no dia do juízo, você não entrará. Então tem que ser do jeito de Deus, amados. Vamos nos habituar a honrar a Deus, vamos dar honra a quem é devido, vamos reconhecer a hierarquia. Deus é soberano no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome dele todo o joelho se dobra. Se nós reconhecemos essa soberania, então nós temos que honrá-lo. E todo aquele que o honra também receberá a honra de volta. Deus não deixa ninguém confundido. Todos aqueles que buscam, Deus não deixa ninguém confundido nem desbaratado. Confundido e desbaratado fica Satanás e todo o seu exército, e todo o seu inferno e todos os seus demônios. Amém, amados? Obrigada, Senhor. Então vamos louvar aqui um hino que é para a gente relaxar um bocadinho. Deus transformou a nossa vida para nos abençoar e do pecado nos libertou. O seu Filho Jesus, só a Ele tu servirás. Ele é o Senhor, porque és o Salvador. Tu és libertador, não há outro igual a ti. Oh, porque és o Salvador, tu és libertador, não há outro igual a ti. Quero amar-te, quero servir-te, ainda que o exército se acampem contra mim, eu não temerei. Oh, Senhor, quero amar-te, quero servir-te, ainda que o exército se acampem contra mim, eu não temerei. Oh, porque és o Salvador, tu és libertador, não há outro igual a ti. Porque és o Salvador, tu és libertador, não há outro igual a ti. Ó Pai querido, eu apresento todos esses que entraram aqui online, Pai Santo, para ouvir a Tua palavra. Eu oro, Pai Santo, para que todo quanto é interferência do inimigo, Senhor, contra eles, para que eles não recebam a Tua palavra, para que eles não entendam a Tua palavra, todo espírito de confusão, todo espírito de cegueira, todo espírito de ignorância, todo espírito de limitação, de tudo quanto é casta, que o Senhor sabe, caia por terra agora, que o poder do sangue de Jesus, que nos resgatou da maldição da lei, rasgou esse véu de pecado, nos uniu ao amor do Pai, ao coração do Pai, que esse sangue poderoso caia sobre todos eles, sobre todos nós, Senhor, em nome de Jesus. E esse Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, todos aqueles que vêm em Teu nome, venham buscar a Tua santidade, o Teu poder, a Tua glória, venham buscar a instrução de Ti para endireitar as Suas veredas, Senhor, une, Senhor, no mesmo Espírito, para que nós fluamos, Senhor, em nome de Jesus, toda a caixa de operação de demônios, eu cancelo agora mesmo, em nome de Jesus, que o poder do sangue queima todos esses laços, amarras invisíveis, mais reais, toda a seta inflamada do maligno cai por terra, todos os dados inflamados do maligno cai por terra, toda invocação de demônios, culto a demônios cai por terra. Eu cancelo todo o jugo do inferno agora mesmo, no nome de Jesus. Toda palavra negativa, toda oração contrária à vontade de Deus seja agora cancelada, cai por terra, seca pela raiz, em nome de Jesus. Que o Espírito do Senhor esteja em liberdade para poder nos ministrar, nos honrar com a Sua palavra, com o Seu amor, e que nós também recebamos e também demos a Ti, Senhor, rendemos a Ti esse amor em toda honra, toda glória, poder e majestade para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Podemos nos sentar aqui. Sejam bem-vindos, amados. Eu não interajo muito, a razão pela qual assim o faço é para que não saia fora do Espírito, esteja concentrada em que você receba a palavra o melhor possível, para que você também entenda e também seja feito um vaso de honra e também ministre, amado, porque sempre que eu ouço uma mensagem, e essa mensagem, independentemente de Deus ser apóstolo ou não, amados, nós estamos a tratar do nosso Deus. E a palavra dele é viva, eficaz e prospera para tudo quanto é enviada. Todos nós precisamos. E Deus é um Deus tão excelente e tão poderoso em tudo aquilo que Ele faz, em que uma mesma palavra é pregada por uns, mas por todos juntos. Nós podemos usar um versículo, mas cada um, quando vai pregar, vamos ser numa convenção. Se há tempo, amados, todos aqueles que são pregadores e que têm habilidade e capacidade mental, física, para poder assim, mental, para pregar, o mesmo versículo, Deus vai usar a cada um de nós
para revelar algo diferente. Mas todos vão cumprir o propósito de Deus. Vai nos sarar, vai nos curar, vai libertar. É por isso que Jesus disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que desceu do céu. Todo aquele que comer desse pão jamais terá fome, né? Eu sou a água viva. Todo aquele que beber dessa água, rios de água viva fluirão do ser dele. Então, Deus dá conhecimento e sabedoria, discernimento a cada um de uma forma diferente, mas com o mesmo propósito. Com o mesmo propósito: libertar, curar, sarar. E ele conhece o tipo de enfermidade que cada povo tem. Então ele prepara sempre uma palavra para libertar o povo desta gangrena, desta maldição, desta enfermidade. Então, neste ministério, você prepare sempre para ouvir a palavra de obediência e submissão. A minha pregação vai sempre dar a volta ali, amados. Claro que vai haver muito mais. Mas como é o dom do ministério que o Senhor derramou. Porque nestes finais dos tempos, amados, estamos a viver tempos de apostasia. Muitos se apostataram da fé. As igrejas se apostataram da fé. As igrejas até tornaram-se apostataram da fé de uma forma que até nem creem em Deus, nem reconhecem Deus quando Ele aparece. Então o amor do mundo se esfriou. O amor do povo de Deus, o povo que serviu a Deus, que recebeu o poder de Deus, o amor de Deus e viu milagres, prodígios, maravilhas, o amor de Deus esfriou no povo e o povo conformou-se com o mundo, de uma forma geral falando, não identificando mas de uma forma geral falando. Então, neste final de tempo, estamos a viver momentos de apostasia e que só a obediência e submissão vai trazer reavivamento ao primeiro amor. E só aqueles que derem ouvidos a Deus para obedecerem e sujeitarem a Deus e a palavra e aos líderes que o Senhor levantar nas congregações dos santos, honrá-los para poder receber o poder, só estes é que serão salvos e só estes voltarão a experimentar o primeiro amor, porque nada é impossível para Deus, nem que uma alma pode estar morta, coberta de tudo quanto é joio, mas tendo Deus prazer nessa alma, cuidando Deus que a razão pela qual ela está aqui assim não foi a escolha dela, mas foi o inimigo. Então Deus fará tudo. Ele moverá o céu, terra debaixo da terra para poder resgatar qualquer alma, amado. Deus é poderoso, o amor dele por nós é infinito. Deus batalha a nosso favor. Pode demorar anos, mas Ele está a preparar um caminho. Ele está a abrir um caminho. Amado, se você soubesse onde é que eu estou. Há anos que Deus já me deu um sonho que eu estaria aqui. E todos aqueles que isso foi em 2015, 2016, amados. 2015, 2016. Nós estamos em 2020. Cumpriu-se. Cumpriu-se, amados. Quantos anos passaram? 10 anos, sensivelmente. Mais ou menos 10 ou 15 anos que se passaram desde que Deus me deu um sonho em que eu estaria neste lugar onde eu estou hoje. E ontem cumpriu-se uma segunda fase de uma profecia que levantou um vendaval tão grande para impedir que eu chegasse aqui. Quando Deus tem um plano para nós, amados, o inimigo ele se esforça para prosperar, para impedir que a obra de Deus não prospere em nós. Mas Deus, os caminhos dele, os pensamentos dele são muito grandes. Deus não muda, mas ele muda de estratégia. E é isso que o inimigo, é ali que o inimigo não ganha em Deus. Porque o inimigo, como esteve no trono de Deus, o Satanás, ele era Lúcifer. Ele estava no trono de Deus. Ele conhece Deus. Ele sabe como é que Deus opera. E é por isso que ele achou que ele podia ser igual a Deus e maior do que Deus. Mas os pensamentos de Deus, o poder de Deus é acima de todos os outros deuses. E por isso é que ele nunca... as obras dele nunca vão prosperar. Quando ele pensou 5, Deus pensou milhões. Quando Deus traçou um caminho, porque ele vê, porque ele é espírito, ele consegue prescrustar, não é? É fofoqueiro. E vai lá ver, então ele corre
e vem logo tentar tirar a bênção ao servo de Deus, ao ungido de Deus. Então foram caminhos, foram pedregulhos, foram muita tribulação, amados, mas Deus, Ele é persistente. Ele é persistente. Nós lá em Lisboa, no momento de muita tribulação, com agentes do inferno, a pastora Cristina disse, mas esses bruxos, eles são teimosos. E Deus me disse, eles são teimosos, mas eu sou persistente. Eles são teimosos, mas eu sou persistente. É porque ela falou isso, mas esses bruxos, eles são teimosos. Eles não sabem que eles vão morrer, operando dos portões do inferno, não prevalecem contra o corpo de Cristo. Eles vão morrer. E ela falou, e Deus falou por mim, eles são teimosos, mas eu sou persistente. Enquanto Deus está a ser persistente, Ele está a preparar o caminho, Ele está a desenhar o caminho com estratégias para que o seu ungido, para que o seu filho, para que aquele que espera nele, aquele que ora, aquele que busca, aquele que bate, aquele que clama, aquele que está aqui na aflição, de repente até perdeu a esperança porque não está a ver a resposta de Deus, ele sente-se escravizado, virou escravo do mundo, mas Deus está a preparar o caminho, Deus está a trabalhar, Deus está a libertar, Deus está a pôr para fora da ação tudo quanto é trevas, tudo quanto é pedra de tropeço, para que o amor dele chegue àquele que clamou, para que o amor dele chegue àquele que pediu, para que o amor dele chegue àquele que bateu, para o amor dele chegue àquele que pediu, caiu, desanimou, caiu, mas ele vem e levanta. Ele vem e levanta. Esse é o Deus que eu sirvo, amados. E se você ouvir e obedecer, aquele que ouve e obedece é liberto e volta ao primeiro amor. Se nós não vivermos, amados, buscando o primeiro amor, quando a trombeta soar, nós não subimos. Nós temos sempre... Tens que baixar. Abaixa. Eu já baixei mesmo, mãe. Tá. Envia só uma mensagem. Nós temos que buscar o reavivamento para termos o nosso primeiro amor a Deus vivo, amados, porque se nós, Jesus Cristo, quando vier, se nós não tivermos o nosso primeiro amor em dia, amados, nós não vamos subir, porque nós não vamos subir lá mornos, nós não vamos subir lá frios, nós temos que subir lá uma noiva, quando ela vai subir ao altar, a verdadeira noiva, né? Ela sobe ao altar ansiosa para ser recebida por seu noivo, é ou não é? A verdadeira noiva, aquela que casa por amor, aquela que casa porque tem compromisso com esse noivo. Então ela está ansiosa para quando ela chegar no altar, ela ser recebida por seu noivo. Assim é o nosso Deus, assim é o nosso Jesus. Nós, sua igreja, somos intitulada a esposa de Jesus, a mulher de Jesus. Então Ele está ansioso para vir nos buscar. E aqueles que verdadeiramente o amam, a verdadeira esposa, a verdadeira amante de Jesus, a verdadeira igreja apaixonada por Jesus, ela está pronta, também ansiosa e desejosa para ser recebida pelo seu noivo. Eu sou uma delas, amados. Eu estou desejosa para receber, para que o Senhor me venha buscar, para eu me encontrar com Ele e ser recebida por Ele no seu altar. E nós temos que tratar de proteger esse nosso amor. Então temos que lembrar sempre no dia que conhecemos Jesus. Todos quando recebem Jesus têm um amor especial. É ou não é? É, não é? Então vamos ver, amados, vamos dar um bocadinho de tempo. Você ali no teu lugarzinho, se vocês nunca recebeu Jesus, hoje é a primeira vez que você está ouvindo falar de Jesus, seja bem-vindo, prepara o teu coração para você o receber. Mas se você já conhece, já recebeu, vamos voltar atrás, vamos lembrar o dia que tivemos um encontro real com Jesus Cristo e houve esse sparkle do primeiro amor. Eu me lembro, amados, eu evangelizava, palavras saíam da minha boca como pipocas, eu não conhecia a palavra, eu não lia a palavra, porque eu só ouvia a palavra na igreja e lia a Bíblia na igreja. Tinha uma vida muito ocupada e não lia a Bíblia em casa e nem orava ainda, eu era nova convertida. Mas, amados, ao sair da minha casa até chegar de noite, eu evangelizava tanta gente que a palavra que saía da minha boca eram versículos bíblicos
livros que eu nunca tinha lido. Esse é o amor de Deus que estava em mim. Qual é o teu? Pensa agora nisso, enquanto eu ministro esse hino. Pensa, amados, e tenta trazer, reavivar esse amor no teu coração e voltar ao primeiro amor. Amém? Desde que conheci Jesus, toda a minha vida mudou. Ele entrou dentro de mim. Eu andava sem esperança, sem alegria de viver. Ele tomou conta da minha vida. Por isso eu louvo e o adoro com fervor. Com Ele ao meu lado, eu sei que sou mais que vencedor. Por isso eu louvo e o adoro com fervor. Com Ele ao meu lado, eu sei que sou mais que vencedor. Desde que conheci Jesus, sinto tão perto de mim. Só com Ele eu quero estar. Ele é o Rei da minha vida. Ele é o Rei da minha vida. Só com Ele eu quero andar. Ele me governa e ilumina. Por isso eu louvo e o adoro com fervor. Com Ele ao meu lado, eu sei que sou mais que vencedor. Por isso eu louvo e o adoro com fervor. Com Ele ao meu lado, eu sei que sou mais que vencedor. Aleluia. Amém, aleluia. Obrigada, Senhor. Não permita, Senhor, que nós nos desviemos do teu caminho, Senhor. Não permita que as peripécias desse mundo, as solicitudes desse mundo nos desviem, Senhor, deste amor, Senhor. Porque tu diz na tua palavra lá em Romanos 8, quem nos separará do amor de Deus? Não é se nem a cruz nos separou do amor de Deus, nem o inferno separou do amor de Deus, nem a morte nos separou do amor de Deus, nem o pecado, nem a injúria, nem a perseguição, nem o dinheiro, nem o mundo. Quem nos separará do amor de Deus? Ajuda-nos, Senhor, nesta última hora. Sustenta a nossa alma, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, reaviva-nos, Senhor, em nome de Jesus. Faça-nos lembrar, Senhor, de onde nós viemos, onde estávamos, onde estamos hoje, Senhor. E faça-nos, Senhor, determinar e decidir onde é que nós queremos estar, Senhor, em nome de Jesus. O ontem, hoje, o amanhã é muito importante na vida de um crente, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a ponderar e considerar e a decidir para onde queremos ir. E se queremos ir contigo, Senhor, a condição é santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Obrigado, Senhor, pelo teu poder, pela tua bondade, pelo poder da tua palavra. Que seu Santo Espírito toque em nós, nos convença do pecado, da justiça, do juízo do nosso Pai e nos ajude a tomar a decisão certa para que nós possamos glorificar o nome de Deus, cooperar com o Espírito Santo para produzirmos fruto do Espírito Santo, acumularmos tesouro no céu, onde a traça nem a ferrugem consome, nem o ladrão mina nem rouba, em nome de Jesus. E nosso nome seja escrito no livro da vida, no nome de Jesus, e que na palma da mão do nosso Deus esteja escrito o nosso nome e nós tenhamos o selo de Deus gravado na nossa testa, o número 7, pelo poder que há no nome de Jesus. Obrigada pelo teu amor, pelo teu poder, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Senhor, continua a ter misericórdia de nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos sentar. Tem que vai dar meu amor. Seja bem-vinda. Um bocadinho. Eu vou pro alarme. Bom, Deus abençoe. Deus abençoe. Precisa de muita libertação, tá bem? Precisa de muita libertação, tirar trevas. Tá bem. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Então, amados, temos esta serva é minha família, é serva de Deus, grande levita do Senhor, da Igreja Maná, lá em Lisboa. Mas ela, quando
antes de vir para a Inglaterra, ela nem sabia eu nem sabia que ela estava a viajar para aqui. E Deus me disse para ligar para ela ir ter comigo lá. Lá em Lisboa, onde temos a igreja. Deus queria abençoá-la, mas ela disse que ia ter comigo, mas não foi. E ela depois entrou em contato comigo, esteve a fazer escola bíblica, mas depois sumiu. Entretanto, ela veio para cá, esteve pronto, tem estado congregada, mas tem estado envolvida no mundo, ou seja, não é pela vontade dela, mas a trabalhar muito, que não há tempo para ela ir à igreja. E então, Deus tem me falado que ela quer vir, mas só que ela não consegue. Já viu? Só Deus é que conhece a cada um, amados. Só Deus é que conhece a cada um, e Ele prepara um caminho. Ele prepara um caminho. Ele diz que ela quer vir, mas não consegue. Ore por ela. Ore por ela. Então eu tenho orado por ela. E quando fomos ao restaurante, ela estava ali, amados. Tive uma compaixão tão grande por esta serva. Uma compaixão, mas muito grande, porque ela trabalha neste restaurante. E quando ela teve um bocadinho de folga, veio ter conosco à mesa. E eu então disse: tu estás aqui a fazer o quê? Amado, saiu-me. Não era eu a falar para ela. Tu estás aqui a fazer o quê? Tu és serva de Deus, tu és levita. Tu és levita, hoje é domingo, hoje é o dia de servir a Deus. Hoje é o dia para tu estás a louvar e adorar ao Senhor. E ela ama tanto ao Senhor que esta senhora, quando, pelo menos no tempo em que nós servíamos a Deus, lá em Lisboa, quando a última vez que eu estive até com ela, eu convidei-a para almoçar, nós então louvamos a Deus e adoramos. O que ela chorou, ela entrou no espírito, ai, o Senhor, quão bom tu és, Senhor. Amada, eu senti que ela estava mesmo no espírito ali. E eu disse: tu estás aqui a fazer o quê? Tu não és escrava do mundo. E ela começa a chorar. Ela disse: ai, tia, eu sou escrava do mundo. Disse: o quê? Não és escrava do mundo, não. Cristo já te resgatou da maldição da lei. Cristo se fez maldição por ti. As bênçãos do Abraão são tuas. Só tens que dar um passo de fé. E hoje ela deu o passo de fé e veio. Ela foi trabalhar agora, por isso é que ela só saiu. Mas eu disse: amada, nem que seja por um bocadinho. Se você decidir orar a Deus, que seja um bocadinho, amado. Mais vale 1 minuto na presença de Deus do que 1000 minutos em um outro lugar qualquer. Você primeiro tem que dar honras a Deus. Toma teu joelho, sai em nome de Jesus. Você primeiramente tem que orar a Deus. E orar a Deus é o que? É fazer primeiro, é fazer o Mateus 6:33. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o resto será acrescentado. Então, mas às vezes nós precisamos de uma ajuda para fazer Mateus 6:33. O que é que fizemos? A serva disse: não, eu vou buscá-la, apóstola. E então a serva foi buscá-la e deu-lhe um abanão. E ela então despachou-se. Ela veio. Por esse bocadinho que ela veio foi que numa hora ela recebeu. Ela foi liberta. E está pronta a dar este passo que estava a custar. Estava a custar. Então você precisa dar o primeiro passo, amado. Você precisa de terminar a dar esse passo de fé, a buscar primeiro o reino de Deus. E tudo o resto Deus vai acrescentar. Deus vai endireitar as nossas veredas. Às vezes nós oramos, cuidamos que oramos como convém. Amados, diante de Deus, nós não sabemos orar como convém. Deus quer que nós oremos. Deus quer que nós falemos com Ele. Deus quer que tenhamos comunhão com Ele. É importante, é crucial, é tremendo. E Deus quer até que nós entremos em guerra espiritual para tomar posse daquilo que é nosso. Mas é Ele a todo tempo quem confirma. É Ele a todo tempo quem adestra a nossa mão. É Ele a todo tempo quem põe o seu poder, o Espírito Santo. Ele diz lá em João 15: vós sem mim nada podeis fazer, certo? E Jesus disse: aqueles que não forem como uma criança, não herdará o reino dos céus. Então é para vermos que quem faz tudo é Deus. Nós só damos um passo de fé e disponibilizamos o nosso vaso. Mas se o nosso vaso não for vazio,
se nós não formos humildes e mansos, ele não vai conseguir encher, também não vai conseguir fazer nada. Ele quer sempre um vaso vazio, um vaso disposto a obedecer, um vaso disposto a cooperar com ele, um vaso disposto a vencer com fé, para vencer, amados. O justo herdará uma terra e aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Não importa as circunstâncias, não importa trevas, a quantidade de trevas que te cobriu. Ele é poderoso para te limpar, para te purificar, para te fazer mais alvo do que a neve. Ele é poderoso para quebrar todas as amarras invisíveis. Nós não vemos, mas amados, quando nós estamos paralisados, não conseguimos, não é porque nós estamos amarrados. Ele é poderoso para quebrar essas amarras. Ele é poderoso para quebrar todas as cadeias dos ferrolhos, dos portões do inferno e te pôr em liberdade e você fluir e tomar posse da plenitude da glória de Deus, que é a tua bênção do Abraão. Amém, amados? Nós precisamos entender que é preciso sacrificar a carne, que é preciso deixar que a fé abra o caminho, dê lugar ao Espírito Santo para que Deus possa operar em nós. Ele quer sempre nos abençoar. Isso é uma grande verdade, amados. Se nós não crermos no poder do amor de Deus, o poder do amor de Deus tem dentro desse pacote do amor de Deus, há muita coisa, há muitas bênçãos. Mas pelo fato de nós não... Amados, eu tinha uma lição para pregar. Eu vou pregar depois. Não vou pregar desta. Eu vou desligar e depois, mais tarde, vou pregá-la. O Espírito Santo está a falar. Então, isso chama-se exortações várias. Já não é aquele título que eu pus. O título desta mensagem é exortações várias. Isto é pregar o Evangelho para lhe libertar. Eu estou a ensinar para que você identifique o tipo de pregação, para que você também entre no Espírito e receba. Deus tem, Ele quer sempre nos abençoar. Dentro do pacote do amor de Deus, amados, traz tudo que é necessário para nos fazer uma nova criatura. Tudo. Mas dentro desse pacote, nós rejeitamos uma coisa que é muito importante para que nós tomemos posse da bênção de Deus. Nós rejeitamos a correção. É ou não é? Nós rejeitamos a correção. Sem a correção, amados, como é que Deus vai instruir uma pessoa que não aceita a correção? A correção é disciplina. A correção é a ordem. A correção é o caminho para dar lugar à instrução. E é da instrução que vem bênção. Se nós não soubermos andar, se nós não soubermos, se nós não tivermos conhecimentos de Deus, se nós não tivermos sabedoria de Deus, amados, nós vamos ser um ser vazio, porque Ele nunca vai encher um vaso que sabe, que diz que já sabe tudo. Ele nunca vai encher alguém que não quer aceitar aquilo que Ele quer dar. O amor dele vem na sua plenitude. E nós, se quisermos o verdadeiro amor de Deus, temos que aceitar primeiramente a correção. E a correção vem com a pregação de evangelização. Ir por todo mundo pregar o evangelho. Então, quando recebemos o evangelho, temos que nos arrepender. E depois de nos arrependermos, amados, isso tem que ser contínuo. Porque nós arrependemos para receber Jesus Cristo. Aceitamos que temos pecado. Ok? É o ponto 1. Foi-nos pregado o evangelho. Recebemos o evangelho, acreditamos sim na pregação da apóstola Ana, que não há justo nenhum sequer, todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus, mas que Jesus Cristo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo para que nós não perecêssemos nesse pecado, para que nós não fôssemos parar o inferno por causa deste pecado, mas que nós tenhamos a vida eterna, que nós sejamos ressuscitados, resgatados desta maldição, deste pecado. E Ele, para nos garantir a salvação e vida eterna, Ele então teve que nos reconciliar com Deus. Então o processo foi Ele ter ido à cruz, mas Ele morreu na cruz, Ele ficou morto? Não, Ele ressuscitou. Nós precisamos de crer na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Nós precisamos de crer e aprender os ensinamentos, porque que Ele veio, isso chama-se doutrinas rudimentares de Cristo. Nós precisamos entender a caminhada dele, aquilo que Ele fez, que está e os discípulos testemunharam dele. Nós precisamos
precisamos de aprender tudo isso e crer que Ele ressuscitou, que Ele está sentado à destra do Pai, que Ele está vivo, Ele vive e Ele intercede por nós. Nós precisamos saber que Ele é a cabeça de todas as suas igrejas. Deus lhe deu a preeminência e o nome dele todo o joelho se dobra. Nós precisamos saber que nós não podemos ir ao Pai diretamente, nós temos que passar por Ele, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós precisamos de aprender como honrar a Deus, nós precisamos de aprender, esse é o primeiro passo, arrependemos, confessamos com a nossa boca, lá em Romanos 10 está escrito, se com o teu coração creres e com a tua boca confessares que Jesus Cristo morreu por ti, Ele ressuscitou e Ele nos deu vida, Ele está sentado à destra do Pai e intercede por mim, por você, e deu o Espírito para nos ajudar nas nossas fraquezas e nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Se nós crermos nisso, então devemos receber como Jesus, crer no coração, confessar como nosso Salvador e nosso Senhor. Mas naquele momento que nós confessamos e o recebemos, o que acontece? É um primeiro passo, é um primeiro passo de fé. Então arrependemos porque acreditamos que somos pecadores. Nós não somos justos e nós precisamos do perdão do pecado. Mas esse é o primeiro passo. Mas o segundo passo é nós agora darmos lugar a Ele. Para que Ele nos cure, nos continue a libertar. Para nós conforme nós formos conhecendo a palavra, vamos libertando dos pecados que nós temos. Naquele momento, nós reconhecemos que temos pecado e precisamos do perdão. Então nós fomos perdoados e passamos a ser feitos filhos de Deus. Agora, como filhos, Ele tem que nos disciplinar, amados. Porque nós viemos a Ele sem disciplina. Nós estamos cada um na sua sabedoria. Nós estávamos desgarrados como ovelhas sem pastor. Agora aceitamos Jesus Cristo. Agora nós temos um pastor. Então um pastor, ele cuida das suas ovelhas. Então precisamos deixar que Ele cuide de nós. Mas ao cuidar de nós, não pode ser do nosso jeito. Nós não vamos escolher, nós não vamos dizer a Ele como é que Ele vai cuidar de nós. Porque assim nós não vamos tê-lo como o Senhor. Nós vamos continuar a ser rebeldes. E os rebeldes, as ovelhas não são rebeldes, amados. As ovelhas são mansas. Quem são rebeldes são bodes. Então nós nunca seremos ovelhas se nós não deixarmos que Jesus faça conosco aquilo que só Ele sabe fazer. Se nós não deixarmos que Jesus nos ensine, que Ele nos discipline, aceitando a correção dele para que Ele nos endireite as veredas, nós nunca o teremos como Senhor da nossa vida, porque nós estamos a rebelar, nós não queremos aceitar a palavra, nós não queremos aceitar os princípios dele, nós não queremos aceitar os métodos dele para endireitar as nossas veredas, para nos lavar, nos purificar, nos santificar. Então nós nunca, aquele que não aceita os métodos de Deus, os princípios de Deus, o plano de salvação de Deus para ele, porque é desenhado para cada um de nós. Ele tem uma visão desenhada para um povo devido ao tipo de pecado. Quando Moisés trouxe o povo, Deus desenhou uma visão para aquele povo. Era um povo soberbo, era um povo obstinado. Deus desenhou uma visão de obediência e submissão. E amados, para o morador da terra só pode ser esta Deus só pode ter esta, se nós não reconhecermos a soberania de Deus para tê-lo como nosso Senhor, amados, nós não vamos entrar no reino dos céus. Então todos nós temos que gerir pelos princípios de obediência, os princípios de hierarquia de Deus, e temos que aprender isso. Se nós não darmos lugar a Deus, amado, para aceitar a correção, nós nunca seremos verdadeiros filhos. Nós nunca. Vai ser impossível. Porque o verdadeiro filho é aquele que aceita a disciplina do Pai, aceita a correção. Na correção é disciplina. E a disciplina vem com que? A instrução. Vem com o ensino. E é no ensino que está o pai, quando corrige o filho. Isto é amor. Se nós não aceitamos, se o pai não corrigiu o filho, então o pai está a negligenciar o seu filho, porque esse filho vai ser um terror na sociedade. Mas um pai que disciplina o seu filho é um pai que ama a justiça, ama a ordem, ama a harmonia, ama a paz. É um pai que promove os direitos humanos do seu filho. Ele quer que tudo vá bem ao seu filho. Então não é só
é também correção para que ele entenda que tudo faz parte do amor, porque nós queremos que os nossos filhos nós não queremos educar um filho que depois ele, quando começar a ter uma vida independente, ele vai parar na cadeia. Um filho sem coração, sem disciplina, é o que vai acontecer na cadeia, na droga, morto na sarjeta. E de certeza que nós não vamos trazer um filho ao mundo, ou quando falo filhos, não é? Para que eles depois caiam na miséria e vão para o inferno. Assim é o nosso Deus, amado. Nós agora, espiritualmente, Jesus Cristo nos deu a luz. Nós passamos a ser feitos filhos de Deus. Então ele nos protege. Agora estamos debaixo das asas dele. Então o que ele vai fazer? Ele tem um plano de salvação para cada um de nós. Ele vai ver o nosso coração, ele vai ver a nossa estrutura, ele vai considerar tudo. E então ele põe um plano de ação para que nós possamos então entrar nesta vontade, para que ele então cumpra aquilo que ele nos prometeu, para que a fidelidade, o amor, a misericórdia, a bondade, tudo dele chegue a nós. Mas se você não der lugar a ele para te corrigir primeiramente, para que ele lave, purifique, ele arranque o acã. Todos nós viemos com acã para Deus, todos nós, amados, não há justo. Se não arrancar o acã da alma, do coração e da mente, eu sou assim, ninguém me muda. Se você continuar a insistir nisso, isso chama-se obstinação. Isso chama um coração obstinado, que rejeita o coração de Deus. Lá em Eclesiastes, Provérbios 3, Provérbios 4, o Salomão, ele fala acerca da disciplina, né? E Provérbios 5 e 6, ele exorta poderosamente para que nós aceitemos a disciplina, a correção, para que nós experimentemos a bondade de Deus. A verdadeira bondade de Deus vem pela humildade e mansidão. E enquanto nós não aceitarmos a correção, nós não vamos ter direito à disciplina. Se nós não tivermos direito, se nós não estivermos a ser disciplinados, então somos rebeldes aos olhos do Senhor. E se somos rebeldes aos olhos do Senhor, não somos filhos, nem somos ovelhas. Somos bodes e somos bastardos. Então só há um caminho para bodes e bastardos, não é? Só há um caminho para bodes e bastardos. No céu, juntamente à direita do Senhor, não vai ser, porque à esquerda é que ficam os bodes. Então, se nós não demos lugar a Deus para receber essa sabedoria, amado, para ficarmos cheios de Deus, cheios da plenitude, da glória, do amor dele, que vem com tudo, se nós aceitarmos o pacote tal como ele é, amados, grandes vasos de honra seremos. Vasos de honra, vasos de glória para Deus, e ele usará de nós. Seremos poderosamente usados, seremos também poderosamente perseguidos, não é? Porque a glória do Senhor repousa sobre nós, porque o amor de Deus repousa sobre nós, mas ele estará sempre conosco até a consumação do século. Ele não nos abandona, ele não nos deixa pelo meio, ele não começa um trabalho em nós e deixa pelo meio. Ele não é infiel, ele não é mentiroso, nem filho do homem para que minta. Nosso Deus, ele é fiel e vela para suas palavras para fazer cumprir. Ele cumpre, amados. E nesta mensagem que eu vou pregar depois, mais tarde, se você tiver tempo, entre, prova-nos, amados, hoje esta mensagem que ele me falou. Eu não vou te dizer tudo, porque é minha intimidade com Deus, não é? Por isso é que cada um tem que desenvolver a intimidade dele com Deus. Não podemos estar só a depender do pastor, e que é muito importante que você colhe na videira. A videira é a palavra, para que você receba diretamente dele a essência do amor que ele tem para ti. Cada um, Jesus Cristo me disse, Ana, eu dava-me com todos os meus discípulos, mas o João me compreendia. Já viu? Pelo João, ele tem um amor específico, um amor que ele tinha o mesmo amor
pelo todos, mas pelo fato do João compreender, já é um amor específico para João, não é um amor adaptado. Por isso é que ele é chamado o apóstolo, o discípulo amado. Mas não é por nada, porque ele compreendia a Jesus. Então, quando nós compreendemos a Jesus, é muito importante, amado. Nós recebemos elogios dele. Por isso é que nós não podemos estar à procura dos elogios do homem. Às vezes queremos, e é muito importante que isso prova a união, isso prova a harmonia, isso prova que nós estamos unidos no mesmo espírito. É muito importante que você diga ao teu irmão: ai, tu estás linda hoje tu estás linda, hoje aqui a nossa irmã está linda. Não é que ela queira essa certeza, porque ela se olha ao espelho: eu sou linda, por acaso tem um espelho aqui, eu sou linda. Você já se olhou ao espelho? Olha seu espelho, veja como você é lindo. Maravilhoso, poderoso, gostoso e gostoso do Senhor, pérolas preciosas, meninas e meninos dos olhos do Senhor. E ele nos diz isso. Eu vou dar aqui um exemplo muito simples. Quando o Senhor me chamou, e eu menosprezei muito o título de apóstolo, muito amados, porque eu sei a responsabilidade que tem esse título. Cada título vem com a sua responsabilidade e é pesado, e vem com a carga espiritual muito grande. E eu tinha uma falta de confidência muito grande mesmo, especialmente em falar. Eu estou a falar com você hoje aqui, o meu rosto está aqui, é a glória de Deus, amado, porque eu, cada vez que subia ao púlpito, cada vez que punha a minha cara, quando ele me dizia: ide por todo mundo pregar o evangelho, eu tive que obedecer, amados, até chegar para poder. Ai, meu Deus do céu, as primeiras pregações devem ter sido um caos. Devem ter sido um caos. Mas e então, um dia, quando ele me apareceu, ele me disse: Ana Isabel, tu precisas de ter mais confiança em ti. Tu és inteligente, tu és bonita. Bem, foi ali eu nem tive coragem de olhar. Ele estava no púlpito, porque ele foi para me proteger, porque eu fui atacada gravemente por milhões de demônios que vieram para... É o ministério, não é? É natural que isso aconteça. Então ele apareceu em vivo, né? A pastora Cristina está cá, ela estava lá, não naquele momento, mas ela sabe daquilo que eu estou a falar. Fomos atacados grandemente, e tive numa luta espiritual durante 7 dias, amado. 7 dias ali no trono com Deus, numa luta, e se ele não aparecesse para me proteger, nós já não existíamos, porque foram ataques de demônios diretos. E então, quando na primeira noite, não, na última noite, então ele me corrigiu severamente, para eu ter confiança em mim, para que eu tenha fé em mim, para que eu creia, porque ele não chama capacitados, né? Ele chama e capacita. E ao tempo ele disse: já viemos, Ana Isabel, viemos um longo caminho. Então, por esse longo caminho, que eu já conheço a palavra, eu já conheço o amor dele, a bondade dele, então eu tenho que ter confidência. Eu não preciso estar ainda a vacilar. Aí eu não tenho, eu não sou isso. Então ele deu um abanão, não é? E às vezes nós precisamos desse abanão. Esse abanão para mim foi correção, para que eu tomasse posse do meu ministério, mas ao mesmo tempo veio com elogios. Já viu? Ele me deu um abanão e elogiou também logo a seguir. Isso acalmou o meu coração, eu fui trabalhando nisso, mesmo que de vez em quando ainda dá ali, mas eu lembro-me logo daquele dia, em direto às minhas veredas, e fico firme, tomo posse. E assim nós temos, isso é o amor de Deus, amado. Já viu? Eu estou a dar um exemplo de que ele corrige a todos. Porque se não houver correção, nós não tomamos posse do nosso ministério, nós não tomamos posse da bênção, ele não nos consegue abençoar. E eu se recusasse, eu se continuasse a dizer: ai não, Senhor, eu não tenho capacidade para ser apóstolo, como é que o Senhor vem me chamar para este cargo? Olha a minha vida, olha, é só reclamar, amados. Olha a minha vida, olha isso, olha umas crianças, olha não tem dinheiro, olha não sei o que é que o povo vai dizer? O Senhor quer que eu pregue para dizer apóstola, eu sou apóstola. Ai, Senhor, bem, eu só pus carroça à frente de boi o tempo todo, mas ele não me dizia nada. Não me dizia nada. Isso é minha oração com ele, é só reclamar.
Mas quando chegou o dia certo, do púlpito desta igreja, eu tive a graça e a glória de receber o nosso mestre, o anjo Miguel. Ele representa Jesus. Ele me deu um abanão. Deu-me assim um abanão. Eu fiquei ali, firme, amados, ali, assim abaixado. E depois ele disse: tu tens que entender. Tu és linda. Tu és inteligente. Tu és isso, tu és aquilo, 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 tu és aquilo. E eu comecei, eu sou isso tudo? Eu sou isso tudo? Mas, ele está vendo o meu coração, ele sabe o que eu estou a falar assim, porque eles são das corações, quadrilhões. Mas, amados, é para que você veja que é importante você ter aquela comunhão com Deus, mas nós precisamos de valorizarmos também uns aos outros, não é? Não custa nada dizermos, hoje você está lindo. Aí eu às vezes com a pastora Cristina, pastora Cristina, você hoje está bonita, o que é que se passou? Eu brinco com ela, você hoje está linda. Ela disse, eu estou linda, pastora. Eu disse, tá. Ai, ela vai lá toda. Isso é amor, amados. Não é que nós precisamos disso, porque ela, quando vestiu, ela saiu de casa, ela olhou seu espelho, ela sabe que ela é bonita e saiu toda aqui. Mas quando vem de alguém que a gente ama, amados, você acumulou moedas, são moedas de amor que acumulam lá no banco do amor no nosso coração. Pode ser um colega da escola. Nós, quando chegamos à escola e alguém diz algo que que nos eleva, amados, isso é uma moeda de amor. Vem no nosso coração. No teu emprego, você chega, os teus colegas, ou o patrão ou patroa, notou alguma coisa em você. Olha, o teu cabelo, tu não costuma trazer o cabelo assim. Olha, tá giro, eu gostei. É uma moeda do amor que está ali. Você precisou disso? Não. Mas quando você recebeu, você dá conta que fez-te bem. Precisamos. Precisamos ou não precisamos, amados? Precisamos do amor uns dos outros. Por isso é que Jesus Cristo deixou esse mandamento. Em João capítulo 13, versículo 34 a 35. Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, amar-vos cordialmente. Amados, só isso. Se nós amarmos a Deus genuinamente, porque este amor tem que se cumprir no amor a Deus e amor ao próximo. Quando nós cumprimos, amados, nós entendemos que o amor de Deus não é só aquele amor que nos faz bem, que é a primeira, tu és lindo, tu és inteligente, não, tu és capaz. Não é só assim. Olha, amado, tu estás a fazer assim, mas se tu continuares assim, não vai dar certo. É melhor endireitar os teus caminhos. Olha, a palavra de Deus é assim, 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 assim. Essa parte ninguém gosta. Essa parte ninguém gosta quando diz, olha que você está errado. Mas essa parte é o amor. Porque nós podemos, assim como nós podemos reter o amor e não dizer ao nosso irmão que você está bonito e ele sentir-se amado, assim também podemos dizer que, assim também podemos ficar sem a correção. Mas aquele que verdadeiramente ama, ele vai dizer que você está bonito hoje, e amanhã, se você estiver a fazer algo mal, ele também te vai dizer. E esse é aquele que verdadeiramente te ama. Mas é esse que nós damos patada. Esse que verdadeiramente nos diz a verdade, não é hipócrita, é que nós damos patada. Não, amado, se você quer atingir a excelência de Deus, se você quer ver a glória de Deus, se você quer receber a plenitude do amor de Deus, lembra sempre, primeiramente, vem a correção. E você tem que se arrepender. Leia Mateus 3, do princípio ao fim, até o capítulo 11, pelo menos. Se você não se arrepender e produzir fruto do Espírito, versículo 3, versículo 1 de Mateus 1 a versículo 11. Se você não se arrepender, versículo 8, não produzir fruto de justiça de Deus, versículo 11, o Senhor põe um machado à raiz da árvore para cortar-te da videira. E de certeza que aí, quando formos cortados,
da árvore, vamos para o inferno. E com toda certeza, no inferno nós vamos dizer: tal pessoa me corrigiu e eu não quis. Tal pessoa me falou e eu não quis. O pastor pregou. Aí que o pastor pregou tanto de obediência e submissão, de correção, instrução e disciplina, para receber o amor e poder de... Agora vai ser tarde. Então não permita que o machado esteja posto à raiz da tua árvore, ou seja, a palavra que está dentro de ti. Não deixa a palavra entrar e ficar assentado. Põe a palavra em ação. A palavra em ação, ela produz fé que vence o mundo. A palavra em ação, ela reveste o nosso coração do escuro da fé. A palavra em ação, ela nos reveste de toda a armadura. A nossa mente fica revestida com o capacete da salvação. Nós não ouvimos a voz do diabo. Mesmo que ouvimos, vamos saber discernir, porque nós estamos revestidos com o capacete da salvação. A nossa mente está revestida, renovada pela palavra. O nosso corpo está mortificado para a concupiscência, está revestido com o escudo, com o colete da salvação, e a nossa boca está cheia da palavra. Da nossa boca só sai a palavra, sai a espada do Espírito para aniquilar as obras do inferno, o poder das trevas, e desfazer todas as obras infrutuosas das trevas. Os nossos pés estarão calçados com o verdadeiro evangelho da paz. Nós vamos estar com o coração cheio do amor de Deus, revestido com o amor de Deus, cheio da palavra, cheio de fé, e vamos pregando esse evangelho com confiança e com amor, porque nós não estamos a pregar de boa mente, estamos a pregar porque vivenciamos, estamos a pregar porque recebemos esse amor, estamos a pregar porque nós temos uma aliança com Deus. Amém, amados? Então vamos orar para fecharmos aqui esta primeira parte, e então eu logo vou dar esta mensagem. Eu mesmo, se não pregar ao vivo, eu posso pregar e depois postar aqui, você ver. Eu por acaso já preguei uma mensagem essa manhã, mas depois eu também vou pôr ali para que você entenda a ordem e o poder da hierarquia, porque isto é que é o princípio para nós realmente alcançarmos sucesso enquanto peregrinos aqui na terra. Amém? Bem-aja. Ó Pai querido, em nome de Jesus, eu louvo e te agradeço pela oportunidade de mais uma vez tu nos reunirmos aqui, Pai Santo, em teu nome. Tu dizes: onde dois ou mais estiverem reunidos em teu nome, tu aí estás. O que dois ou mais concordarem na terra é concordar no céu. Tudo aquilo que nós oramos, crendo no nosso coração, isso nos será imputado por justiça. Todos aqueles que, Senhor, permaneceram até o final nesta administração, mesmo aqueles que entraram e receberam que seja um bocadinho, Senhor, eu oro para que o seu Santo Espírito confirme o poder da sua palavra nas suas vidas, Senhor. Molde, Senhor, ajuda, liberta, Senhor, abençoa, Senhor, onde há enfermidade, cura, Senhor, pelas pisaduras de Jesus. A tua palavra está escrita em Isaías 53, pelas pisaduras de Jesus seca, sarra toda ferida, Senhor. Se no coração há mágoa, há rancor, Senhor, dá o poder do perdão, Senhor, para que liberte o perdão para tudo e todos, 70 vezes 7, perdoe os inimigos, ore pelos que maltratam e perseguem, e abençoe aqueles que maltratam e maldizem, Senhor, em nome de Jesus. Que da nossa boca, Senhor, não saia a palavra torpe, mas que nosso coração esteja cheio do poder do amor de Deus, para que esse amor saia pela nossa boca, Senhor, e nós edifiquemos sempre todos aqueles que têm ouvido para ouvir, Senhor, e achem graça aos nossos olhos, aos teus olhos, Senhor, em nome de Jesus. Continua a nos limpar, purificar, santificar, que esta palavra, Senhor, seja um espírito de vida, Senhor, ilumine todos que estão nas trevas, para que dobrem os joelhos a Jesus Cristo, se arrependam dos seus maus caminhos, Senhor, tal como eu me arrependi, Senhor, em nome de Jesus, e recebamos Jesus Cristo para que ele seja a partir de agora nosso pastor, nosso guia, para que nada nunca nos falte, e o seu Santo Espírito toca, vem descer, vem confirmar, Senhor, o teu poder. Tu confirma-nos, como confirma cada um de nós como filhos, Senhor, em nome de Jesus. E, Senhor, desça o teu poder sobre nós, a tua mão poderosa sobre nós, nos cubra, Senhor, nos liberte, nos ensine, nos guie, nos livre, Senhor. Livra o nosso pé de tropeçar em pedra alguma, Senhor, em nome de Jesus. Todo o laço de passarinheiro que tem sido preparado, tem sido armado para nós, Senhor, ao entrar, ao sair, em todo lugar, seja desfeito, cancelado, Senhor, em nome de Jesus. Todo o cordel de morte, todo o ferrolho do portão de inferno, Senhor,
assim como mandaste o terremoto do céu caiu e desfez os portões do inferno, onde o Paulo e Silas estavam presos, Senhor, e acorrentados. Senhor, também manda fogo, Pai Santo, caia sobre todos esses cordões, todas essas amarras do inimigo, desfaça, lava-nos, purifica-nos, santifica-nos, Senhor, toda a atmosfera espiritual no lugar celestial dentro da nossa casa, Pai Santo, limpa, Senhor, de toda trevas, Pai Santo, que nós fluamos, Senhor, no Espírito Santo de Deus, Senhor, que em todo o nosso quintal, Senhor, no norte, sul, leste, oeste, e em todo lugar onde a planta do nosso pé pisar, ao sair da nossa casa até o nosso destino, Senhor, mesmo nos transporte, por onde passarmos, Senhor, limpa a atmosfera, Senhor, em nome de Jesus, de tudo quanto é trevas, de tudo quanto é seta inflamada maligna, tudo quanto é laço passarinheiro, todos os dados inflamados malignos, tudo quanto é casta de mazela, Senhor, do inferno, não prospere contra nós, porque está escrito que nenhuma ferramenta inflamada maligna prosperará contra nós, nem praga alguma chegará até nós, porque esta é a herança dos servos do Senhor, essa é a herança daquele que espera no Senhor, naquele que busca ao Senhor, naquele que ouve o Senhor, naquele que sujeita ao Senhor e não resiste ao diabo, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus, pelo teu poder, no nome de Jesus. Amém? Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Jesus disse: neste mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não estranhei a dente prova, não estranhei a dente prova que vem sobre vós. Mas alegrai-vos com todo o vosso louvor, porque o Senhor nos livrará de todas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se fizermos a palavra de Deus, não iremos cair. Vou construir minha casa sobre a rocha, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Vou construir minha casa sobre a rocha, e quando os ventos soprarem, eu vou ficar de pé. Eu já estou de pé, e você? E quando as contas vierem, eu vou ficar de pé. E quando a enfermidade vier, eu vou ficar de pé. E quando a confusão vier, amado, eu vou ficar de pé. Amém? Porque maior é Deus que está conosco do que todo o resto que está no mundo. Um bem-aja, amado. Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia.